Vamos lá, pessoal. Vamos calcular agora a intensidade da onda terrestre para solos não uniformes. Então, o procedimento que nós vamos utilizar é um procedimento bastante simples. É um procedimento de cálculo de uma distância equivalente ao trecho que nós queremos transformar. E aí, quando o solo apresenta condutividades diferentes, ou seja, entre dois trechos, entre a antena e o ponto que você quer calcular o campo, se nós tivermos mais de um trecho de condutividade diferente, nós vamos aplicar a técnica da distância equivalente em cada um dos trechos que nós queremos transformar. E aí nós vamos transformar esse trecho num trecho de uma única condutividade, de forma que nós vamos uniformizar o problema, ou seja, nós vamos verificar que distância teria o trecho se todos aqueles que nós queremos mudar fosse colocado em uma só permissividade ou condutividade. Bom, para aplicar esse método, nós vamos considerar primeiro a região onde se encontra a emissora, ou seja, o primeiro trecho de condutividade a partir da antena. E vamos considerar que esse trecho tem condutividade S1. Se você calcular pelo método normal a intensidade de campo na distância correspondente ao tamanho desse trecho, no limite desse trecho e o ponto de outra condutividade, a onda que atravessa essa fronteira, ela é contínua. Ou seja, a partir desse ponto, a onda vai se propagar novamente para o outro trecho a partir dessa intensidade de campo. Ok? Então, no outro trecho, ela vai ter outra condutividade, né? Mas no limite da região de condutividade 1 para a região de condutividade 2, a gente vai ter a intensidade continuamente variável nesse trecho. Então, como a intensidade de campo varia continuamente através dessa descontinuidade do solo, o valor imediatamente após o limite é o mesmo calculado IA. Ou seja, naquela divisa você não tem uma descontinuidade do campo, você tem uma continuidade do campo. Eu vou supor que todo esse percurso entre 1 e 2, se a emissora tivesse se o solo tivesse uma condutividade igual a S2. Com essa suposição, a gente calcula no método normal qual a distância equivalente que deveria ter uma emissora fictícia de mesma potência, mesma frequência, para produzir nesse mesmo ponto um sinal de intensidade de campo igual ao calculado anteriormente. Se usarmos essa técnica equivalente a um solo de condutividade do valor S2, pode ser calculada a intensidade de campo em outro qualquer ponto mais distante da emissora, somando a distância equivalente à distância nesse novo ponto. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar no exemplo aqui o que vai acontecer, tá? Eu vou pegar esse exemplo onde nós vemos aqui uma situação que eu tenho um trecho de condutividade S1 e distância D1, um trecho de condutividade, vou dar aqui, um trecho de condutividade 10 e distância D2. Observa que D2 é maior do que D1 nesse exemplo, né? Se você traçar uma curva de como se comporta a intensidade de campo, o nível do campo, a partir desse ponto, nessa direção, nesse trajeto aqui, se você observar como é que se comporta essa intensidade, o que nós vemos é o seguinte: essa condutividade nós estamos considerando ela uniforme, ou seja, em todo esse trecho a condutividade é 1. E aí o campo partiria de um certo valor E0, que eu não importa qual valor, é um valor de intensidade aqui. E como esse trecho tem uma condutividade muito pequena, rapidamente com a distância nós vamos perdendo intensidade muito rapidamente. Então, quando eu percorro essa distância D1, ao final dessa distância, o meu nível de campo já vale nesse ponto E1. Então, nesse ponto aqui, ele já vale E1. Pois muito bem. A partir desse ponto eu tenho uma nova condutividade e observa que a partir desse ponto minha intensidade de campo vai variar a partir desse valor aqui, tá? Então eu não tenho descontinuidade do campo, o meu campo aqui é contínuo, ele varia continuamente. Só que a partir desse ponto, como a minha condutividade é maior, a minha perda de
de intensidade com a distância é muito menor, ou seja, a inclinação dessa reta aqui é menor do que a inclinação dessa reta aqui, e a inclinação dessa reta representa o inverso da condutividade. Quanto maior a inclinação, menor a condutividade. Então observa que agora eu vou percorrer uma distância muito maior para perder uma menor quantidade de campo, se você considerar desse ponto para cá, essa intensidade é menor do que essa intensidade, essa queda daqui para cá. Então você andou uma distância maior e perdeu menos energia do que nesse trecho aqui que você andou menos, mas perdeu mais energia. Porque esse trecho tem condutividade menor. Pois muito bem, o que seria a técnica da condutividade equivalente? Eu agora vou focar somente nesse trecho aqui, tá? Então eu queria saber se eu mudasse, o que era que aconteceria se eu mudasse esse valor aqui para S igual a 10. Mudar isso daqui para S igual a 10 significa dizer que essa curva aqui ela vai ter a mesma inclinação dessa. Mas o que eu quero saber é o seguinte: que distância eu teria que ter esse trecho aqui, esse trecho que tem D1, que distância ele teria de ter para que na condutividade 10, com essa inclinação, eu saísse de E0 e chegasse a E1. Então, se você observar nesse exemplo, eu vou pegar a partir de E0 com essa inclinação aqui, e eu vou ver que distância é essa, onde eu saio de E0 e chego em E1 a partir daqui. Então, se você fizer esse cálculo, você vai observar que vai pegar uma inclinação menor, S igual a 10, né? E vai achar essa distância aqui que eu chamei de D equivalente. Pois bem, se você pegar no problema agora e substituir essa distância, que tem S igual a 1, por uma distância D equivalente com S igual a 10, e deixar essa condutividade do jeito que está, você passa a ter esse problema agora que tem D equivalente S igual a 10, D2 S igual a 10. E o problema ficou de uma só condutividade com essa distância somada. E esse problema nós já resolvemos nos exemplos anteriores. Então, se você pegar o gráfico lá equivalente à frequência que você está utilizando, e se pegar o valor do campo que nós vemos calculando para o caso do solo de condutividade uniforme, você perceba que esse trecho aqui da fórmula é somente um multiplicador. E o valor do campo vai ter praticamente a mesma intensidade de E0. Ou seja, se você variar o valor de E0, isso aqui é só um multiplicador que vai depender do campo característico e da potência. Então, muito bem, se você encontrar um valor de E0 aqui e traçar uma reta a partir desse ponto, então qualquer valor de E0, se você traçar uma reta assim, tá? Na horizontal, você manteve o valor de E0. Para todos esses pontos aqui de distância, o valor de E0 é o mesmo. E observa o que tem aqui nessa curva. Então, essa distância aqui, que dá, sei lá, 20, 30, 40, 43 quilômetros mais ou menos, em S igual a 1, é a mesma coisa de 50, 60, 70, sei lá, 75 em S igual a 3, que é a mesma coisa de torneio de 160 em S igual a 10, que é a mesma coisa mais ou menos de 250, 260 em S igual a 30, que é a mesma coisa de 400 em S igual a 5.000, e que é a mesma coisa de S igual a 800 em espaço livre. Então observa que se eu mantiver isso aqui constante, eu tenho sempre o mesmo valor. Então o nosso método onde nós vamos considerar o cálculo da condutividade assim. Então vamos lá um exemplo. Eu vou colocar um exemplo aqui que eu tenho uma emissora nesse ponto e estou interessado em calcular o campo no ponto A. E eu tenho aqui dois trechos, um de condutividade 3, um de condutividade 10. Esse primeiro trecho tem 20 km, condutividade 3. O segundo tem 10 km, condutividade 10. No total, eu teria 30 km, mas eu não tenho condutividade uniforme.
e estou interessado em calcular o campo nesse ponto. Muito bem, eu vou aplicar o método, e aí tanto faz se eu vou aplicar desse lado ou desse lado, eu vou chegar sempre ao mesmo resultado. Tá? Então essa aplicação do método resultará num trecho de condutividade uniforme, e aí eu vou, por exemplo, converter esse primeiro trecho aqui em S igual a 10, é isso que nós vamos fazer, ou vice-versa, eu converter esse aqui no trecho igual de condutividade 3. E aí esse problema vai se tornar um problema de condutividade uniforme. Né? Então vamos lá, eu vou calcular aquele primeiro trecho que tem 20 km, condutividade 3, que tamanho ele teria se fosse na condutividade 10. Então nós vamos pegar o gráfico da frequência e vou localizar a distância 20 km. Vou traçar uma linha vertical até tocar na condutividade real do trecho. No caso 3, olha só que nós temos esse primeiro trecho, 20 km é igual a 3. Então você vai pegar aqui e achar 20 km, tocar, levantar na horizontal, na vertical, tocar na curva IS igual a 3. E o que nós dizemos é que a partir desse ponto, trace uma linha horizontal até tocar a curva de condutividade de interesse. Nesse caso aqui, eu vou traçar essa linha até tocar essa condutividade 10. E vou descer e achar qual é essa distância. 30 km aqui. Então, 20 km, andar 20 km na condutividade 3 é a mesma coisa de andar 30 km na condutividade 10. E eu vou substituir esses valores aqui, de forma que, onde tem 20 km em 3, eu vou colocar 30 km em 10. E esse trecho aqui eu mantive a mesma coisa, porque esse trecho tem condutividade 10 e eu converti esse aqui no equivalente de condutividade 10. Agora eu tenho uma distância de 40 km com a condutividade 10, e esse exemplo é o exemplo que tem a mesma solução, o mesmo resultado daquele caso daqui de condutividade não uniforme. Mas esse exemplo nós já sabemos resolver. Ou seja, eu vou pegar na distância de 40 km o valor de é zero, e aí vou usar aquele multiplicador, né, S raiz de P sobre 100, e achar a intensidade de campo. E é isso como a gente faz a aplicação desse método. Esse foi a aula sobre o método da condutividade equivalente, que permite você calcular a intensidade de campo da onda terrestre em solos não uniformes. Esse método é bem descrito lá na norma do serviço de AM. Tem alguns exercícios que nós vamos colocar lá no Moodle, e não deixe de postar sua dúvida caso você tenha. Bom estudo aí, bons trabalhos.